Olá! Maioridade penal é tema de debate na tribuna da Câmara. Pedro Tourinho protocola projeto que barateia a conta de água em até 40%. O projeto proíbe trotes em vias públicas. Tudo isso no Câmara Notícia de hoje. A aprovação na semana passada na Câmara dos Deputados da tramitação da PEC que reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal no Brasil tem dividido opiniões. Vereadores de Campinas usaram a tribuna em reunião ordinária para emitir suas opiniões a respeito da redução da maioridade penal no Brasil. A grande preocupação do vereador Sidão Santos, do PROS, é que o jovem já pode votar com 16 anos, mas não pode trabalhar. Para ele, o Estatuto da Criança e do Adolescente também precisa ser revisto, com o objetivo de evitar que os jovens fiquem sem atividade no contraturno escolar, dando margem ao aliciamento desses menores pelo mundo do crime. Porque para uma empresa hoje, gente, ela ser qualificada, uma empresa de médio porte, ser qualificada como para ela poder receber o menor aprendiz, é tanta burocracia. É tanta burocracia, tantas responsabilidades ali, que poucas empresas hoje se enquadram hoje na questão do menor aprendiz, né? E hoje eu vejo, eu converso hoje no bairro, eu converso lá, o seu João lá do mercado do bairro, o dono da oficina mecânica, a maioria dos comerciantes hoje na periferia hoje tem condição de ter um menor aprendiz. Para o vereador do Solidariedade, Jairson Canário, a solução está na educação. Mas eu não vejo, que eu queria ouvir do Congresso, do Senado, era dizer que estamos dando uma educação de qualidade para nossos jovens, dando um ensino de qualidade, para que eles possam ter um futuro, de fato. O vice-líder da Câmara de Campinas, vereador Marcos Bernardelli, do PSDB, se declara totalmente contrário à redução da maioridade penal, lembrando que existem outros caminhos para que os jovens infratores sejam penalizados. Se hoje nós estamos limitando a 16, eles vão utilizar os jovens de 15, de 14, e aí sim, nós vamos ter crianças habitando o mesmo cárcere, com profissionais já gabaritados e até doutorados na arte do crime. Mas quero parabenizá-lo pelo posicionamento. É evidente que nós vamos precisar de uma discussão mais ampla e tirar até um posicionamento da casa, porque nós temos colegas aqui que são favoráveis, mas também eu acho que uma grande parcela é totalmente contrária à diminuição da maioridade penal. O próximo passo que nós estamos pedindo para os deputados do nosso partido é para que entrem com uma PEC pedindo crime hediondo para maiores que se aproveitem de menores para praticarem o crime em nome deles. Aí sim, crime hediondo para aqueles que se utilizam dos menores de idade. O líder do PCdoB na casa, vereador Gustavo Peta, declara que junta sua voz às vozes da Unicef, CNBB, OAB, Fundação Abrinq e diversas instituições que repudiam a decisão da Comissão de Constituição e Justiça, que decidiu que a maioridade penal pudesse tramitar na Câmara dos Deputados em Brasília. E o meu repúdio vem por quê? Não por conta simplesmente da questão de direitos humanos ou de que você não pode atacar o efeito e você deve sim atacar a causa do problema. Essa é também uma questão relevante. Mas também se deve se fazer uma discussão sobre a efetividade de uma medida como essa. Professor Santucci, de Direito Penal aqui da PUC de Campinas, diz claramente que não há relação direta de causalidade entre aumento de punição com diminuição de violência. Os parlamentares citam ainda recentes pesquisas de opinião que apontam que 90% da população brasileira é favorável à redução da maioridade penal dos atuais 18 para 16 anos. Eu tenho um pouquinho de receio quanto a isso, porque antigamente a maioridade penal era aos 21 anos, tá?
caíram para 18 anos, agora vão cair para 16 anos. Então, acho que nós podemos discutir essa questão, acho que existem pessoas favoráveis, pessoas contrárias, mas nós temos que lembrar também, o vereador Marcos Bernardelli, eu lembro, num dos primeiros pronunciamentos nessa casa, ele falou assim, que os jovens hoje, eles demoram mais para amadurecer. Quase 23 anos depois da apresentação da proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal, a Câmara dos Deputados inicia nesta quarta-feira, dia 8, a análise do mérito do texto. A comissão especial criada pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha, para discutir a PEC, será instalada no mesmo dia, quando serão eleitos o presidente e os vice-presidentes, além de escolhido o relator da matéria. O vereador Pedro Tourinho, do PT, protocola um projeto de lei que obriga a Sanasa a instalar e distribuir à população válvula de retenção de ar. Veja do que se trata na reportagem a seguir. De autoria do vereador do Partido dos Trabalhadores, Pedro Tourinho, o projeto de lei obriga a Sanasa Campinas a fornecer eliminadores de ar aos imóveis residenciais e comerciais do município. Segundo o vereador, a instalação das chamadas válvulas de retenção podem significar até 40% de economia na conta de água. O projeto prevê ainda que as válvulas devem ser instaladas de acordo com os padrões da Sanasa, numa distância de 200 milímetros da tubulação que antecede o hidrômetro do imóvel. É a válvula de remoção de ar, né? Ela tira o ar que vem nos encanamentos. O que acontece? Esse é um debate que já tem alguns anos que ele é travado no país. O que acontece é que o ar, em certas situações, não em todas, mas em certas situações, ele acaba sendo um fator de aumento da conta. O ar ele vem junto da água e ele tem volume, ele é um fluido, né? Assim como a água, ele é um gás, mas ele acaba fazendo o hidrômetro girar e tem várias experiências, algumas às vezes eventualmente contestadas, em outras amplamente demonstradas, que mostram que esse equipamento simples, que promove a retirada do ar do cano antes da passagem da água pelo hidrômetro, consegue reduzir a conta de água dos domicílios, em algumas situações, em até 40%. Então, é uma medida que a gente espera que a Sanasa faça, até porque quando a pressão de água está mais baixa nos canos da cidade, feito infelizmente o caso que a gente vê nas situações de falta de água, feito a gente tem tido na cidade, de racionamento, o ar penetra mais frequentemente no encanamento e acaba fazendo com que aumente o custo da tarifa paga pelo cidadão. Então a gente... Nas contas, a pessoa recebe menos água, mas paga mais caro por isso. Ela passa a pagar pelo ar que ela consome, na verdade um ar que ela não consome, né? A gente fala, aumentou a tarifa da água, está mais caro tratar a água, pois muitas vezes o cidadão está pagando pelo ar que ele está consumindo, que vem junto com a água. Então a gente quer que o cidadão não pague por ar que ele não usa, a gente quer que o cidadão pague apenas pela água. O nosso projeto é para que a Sanasa assuma essa questão e garanta a distribuição desses aparelhos. Isso vai ser certamente de muito baixo custo para a Sanasa e de imenso benefício para toda a cidade. O vereador Paulo Búfalo, do PSOL, falou na última semana sobre a situação do Centro de Saúde Cônego Milton Santana, no bairro Taquaral. O parlamentar questionou a regularização da área onde foi construído o equipamento de saúde. Já foi construído há mais de 20 anos numa área que é de propriedade da Secretaria Municipal de Educação. E isso fez com que esse centro de saúde, não estando regularizado, com certidão de conclusão de obra, planta, fez com que ele não pudesse receber recursos, por exemplo, provenientes do Ministério da Saúde. Búfalo falou também dos problemas estruturais. Todas as salas, cerca de 20 salas, apresentam rachaduras, ou melhor, apresenta trincas, e boa parte delas já estão com rachaduras. O teto do centro de saúde não tem mais condição de servir ali, de receber manutenção, ele precisa ser trocado. O parlamentar informou que protocolou um requerimento pedindo informações sobre os problemas apontados. Aguardamos aqui informações mais concretas da administração, mas alerta os nobres vereadores que atuam nessa área, sobretudo os vereadores da Comissão de Saúde, que estamos diante de um problema gravíssimo daquele centro de saúde e teremos que agir muito rapidamente para evitar danos mais severos ali ou até a população.
O requerimento protocolado pelo vereador Paulo Búfalo será votado na reunião ordinária desta segunda-feira. A Câmara começou a discutir a proibição de trotes em vias públicas de Campinas. A nova lei também cria meios de denúncias. Veja os detalhes com a repórter Rafaela Dias. Os trotes universitários em Campinas deverão ser proibidos por lei em vias públicas. A nova legislação vai considerar como trote comprometer a integridade física, moral e psicológica dos estudantes, obrigar os novos alunos a consumirem bebida alcoólica e outras substâncias lícitas ou ilícitas e constranger para que pratiquem atos que não sejam de sua livre vontade. Incitar os estudantes à prática de mendicância ou colocá-los em situações ridicularizantes também será proibido. A motivação para criar a nova lei surgiu a partir da CPI dos trotes e é de iniciativa do vereador Pedro Tourinho. CPI dos trotes, a gente teve a honra de receber 2 audiências dessa CPI aqui na Câmara de Campinas, que trouxe à luz diversas denúncias que para nós foram muito chocantes, muito marcantes, porque são atos que foram praticados por estudantes que têm todas as condições, educação, e que por uma série de contextos acabam excedendo os limites das suas liberdades e praticando atos que frequentemente se assimilam à tortura, se assimilam a várias formas de violência contra os estudantes. Tourinho adiantou ainda que um compilado de leis sobre o assunto vão começar a tramitar na Câmara. Entre elas, a proibição do patrocínio de festas e trotes pelos fabricantes de bebidas alcoólicas. Tem outros projetos que eu protocolei em parceria com o vereador Thiago Ferrari, que institui a Semana do Combate ao Trote, o mês do combate ao trote violento na cidade de Campinas, que é uma maneira de engajar o poder público municipal nesse combate, que cria o Disque Trote também municipal, que é uma estratégia para que a gente possa ter uma participação do poder público. Tem um outro projeto que estabelece a proibição do patrocínio de empresas da área de bebidas alcoólicas para eventos estudantis de modo geral. Foi justamente num desses eventos estudantis patrocinado por uma empresa de bebidas alcoólicas que agora, recentemente, há pouco mais de um mês, em Bauru, faleceu um estudante em decorrência da ingesta de quantidade excessiva de álcool, né? Ele entrou em coma alcoólico e realmente morreu por ingestão letal de álcool. Então essas são algumas das iniciativas que a gente entende que são consequências desse contato que a Câmara de Campinas acabou podendo ter com o brilhante trabalho que foi realizado na CPI do trote. Apenas os trotes solidários serão permitidos de acordo com a medida. E a ideia é, através de audiências públicas, incentivar para que as universidades façam apenas esse tipo de recepção. Nós pretendemos realizar amplas audiências aqui nessa Câmara, pretendemos fazer disso um debate da cidade. Antes de mais nada, porque Campinas é uma cidade universitária. Quando você pensa em Campinas, fora dessa cidade, a primeira palavra que vem na cabeça é a Unicamp, vem a PUC Campinas, são diversos centros universitários, universidades, enfim. Então, a gente sabe que tratar disso não é tratar meramente de um assunto do estudantado campineiro, é tratar de uma situação que toca a todos na nossa cidade e que diz respeito à própria identidade da cidade. A gente quer que essa cidade seja uma cidade em que a marca do ingresso na universidade seja um acolhimento solidário, uma prática que inclui e que valoriza o estudante pela conquista que ele tem de entrar na universidade, não atemorize, maltrate. São diversos os casos, Rafaela, de estudantes que após receberem o trote não conseguiram nem sequer voltar, foram embora de Campinas e não conseguiram nem voltar à cidade para pegar seus pertences. Tiveram que mandar outras pessoas, tamanho o tipo de trauma que certas práticas infligem sobre certos estudantes. O projeto pede ainda que a Prefeitura disponibilize um número para denúncias. Tourinho pede também que as universidades abram inquérito após receber as denúncias e tomem as providências cabíveis. O descumprimento da lei vai acarretar em multa de R$ 2.790 para os responsáveis pelo trote. O projeto de autoria do vereador Pedro Tourinho deve ser votado em breve. Fique agora com informações da cidade. Fique atento, a Alice está com 10 vagas para Campinas para reparador de linhas telefônicas. É necessário ensino médio completo, experiência com instalação de TV, internet e telefone, residir em Campinas e possuir disponibilidade de horário
com salário de R$ 1.181. Os interessados devem encaminhar o currículo aos cuidados de Priscila para o e-mail priscila.melo@alice.com.br, com a sigla Reparador no campo assunto. Até amanhã. O vereador fala das expectativas de mudanças com a criação dos distritos do Campo Grande e Ouro Verde. O vereador Paulo Galtério, do PSB, usou a tribuna na última semana para falar sobre os prós e contras da criação de 2 novos distritos da cidade. As propostas foram protocoladas pelo presidente da Câmara, vereador Rafa Zimbaldi, do PP, que trabalhou pelos distritos do Ouro Verde e Campo Grande. Para o parlamentar, a primeira luta é levar cartórios para as 2 regiões. Estando homologada essa questão do plebiscito, nós vamos correr atrás do cartório, dos cartórios da região. O vereador conta que também há uma preocupação quanto a alguns serviços que hoje funcionam ao lado do terminal Ouro Verde. Que lá no Horto Shopping, eu fui procurado por um grupo de comerciantes que eles começaram a falar: Paulo, vai mudar daqui o CEPAT, o PROCON, a Sanasa vai sair daqui. Aí eu falei: mas espera aí, por que vai sair daqui, se aqui é o ponto de ônibus, onde todos os ônibus vêm e depois saem para o bairro? Nós não sabemos. Por que vai sair todo esse leque de serviços públicos do Horto Shopping, se ali é o centro de distribuição do trânsito urbano lá da região? De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Campinas, não existe nenhum projeto que prevê mudanças dos serviços municipais instalados no Horto Shopping Ouro Verde. O Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima.